Pai do Senhor, irmãos. Amém. Lucas, capítulo de número 10. Queria falar com vocês hoje à noite, já que estamos falando sobre o tema de que Deus nos ama e que nós devemos amar a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre o amor socorrendo. E baseado no princípio... Pode sentar, irmãos, pode sentar. Tem alguns de pé e alguns sentados, então pode sentar. Pessoas assim, sentados. E eu de pé. Baseado no que o Senhor pôs no nosso coração, do nosso tempo de pequenos grupos, eu queria estar falando um pouquinho hoje sobre relacionamentos. Amém, irmãos? E nós precisamos muito, principalmente relacionamento com o Pai, com Deus, e relacionamento uns com os outros, porque aí é que se dá a base do amor de Deus. Quando eu amo e me relaciono com os meus irmãos, quando eu amo e me relaciono com Deus, e com isso é bom para nós, amados. Nosso Deus, um Deus relacional, é um Deus que decidiu assim ser, em manter uma relação conosco. E essa relação ela não é imposta nem por Deus e nem por nós. Essa relação ela é conquistada, ela é submetida. E de vez em quando nós falamos muito isso aí, a gente, poxa, eu quero ser uma bênção com Deus, eu quero ouvir o coração de Deus. São jargões assim que ficou nas músicas que a gente canta e a gente acaba falando isso. Eu quero ouvir o coração de Deus, eu quero que Deus escute o meu coração. Só se dá isso no relacionamento, amados. Deus, para ensinar um pouquinho para nós isso aí, pensa só, tinha lá Adão. Ele foi e colocou quem na vida de Adão? Eva. Para que o casal aprendesse no relacionamento matrimonial, que através desse relacionamento matrimonial haveria harmonia na vida desse casal. Para que o casal, uma vez que tivesse harmonia no relacionamento do casal, eles aprendessem o relacionamento com Deus, para que houvesse também a harmonia. E aí um monte de casal se esqueceu disso, e aí está em crise, separação, divórcio, e cada dia crescendo mais esse negócio. Por quê? Porque casamento é investimento, é relacionamento. E eu queria dar uma dica para os casais aqui. Quem não assistiu aquele filme Um Divã para Dois, eu assisti ele com a Milane sexta-noite, e eu aconselho para os casais que não assistiram aí, porque parece que chega um momento da vida que o cara acha que está tudo certão, né? Está tudo beleza, a mulher também, e é só administrar. Não tem essa de administrar. Se não investir, se não cuidar, se não regar, se não tem jeito. É crise mesmo, e o mundo está aí provando que é isso, e é separação após separação. E aí, tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu não sei por quê estou falando isso para vocês. Talvez alguém precise escutar isso aí. Aí a gente precisa trazer esse negócio para o relacionamento com Deus. E o crente que não se relaciona com Deus e quer ser uma bênção, não tem jeito. Se você não se submeter, até o tema da próxima mensagem aí, eu vou vir porque tem que vir mesmo, porque a gente vai apanhar. E é assim mesmo. Foi Deus que decidiu ser assim. Foi Deus que decidiu essas palavras duras aí. Se não for assim, não tem como ser o meu discípulo. E aí bate lá no meu coração, e eu falo, meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque sem a tua ajuda eu não consigo ser o teu discípulo. Percebe, irmãos? E você às vezes está pensando que é você que pode, você que é santo, você que consegue, você que diz não para algumas coisas. E não é, na verdade é de Deus. Se Deus não vir aqui mudar e me ajudar, eu não consigo ser discípulo dele. E aí, querido, só fica uma opção para mim e para você. Se curva, se arrepende,
pede perdão, pede renovo. E aí Deus já falou com a gente hoje à noite aí que o renovo não vem de homem, não fica esperando o renovo de homem. Pede para Deus isso aí, pede para Deus entrar na tua vida, na minha vida, e transformar e tirar tudo aquilo lá mesmo lá e fazer um vaso novo. Amém, queridos? Vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho sobre relacionamento. E isso é tão bom que lá no nosso pequeno grupo, né, o Douglas, Luciana, o Douglas já sabe até o nome da Isaura. A Isaura não está aqui hoje à noite, mas relacionamento é tão bom que a gente, queridos, quando começa a se relacionar, a gente começa a conhecer as pessoas. Não é verdade? Às vezes eu vejo os irmãos aqui no domingo à noite, é uma coisa. Quando eu estou com os meus irmãos nos lares, nas casas, se submetendo, comendo aquelas maravilhas que a Luciana prepara para nós lá depois da reunião, juntos, tomando um suco lá juntos. Aí eu me lembro do texto bíblico, amados, no partir do pão, de casa em casa, Atos capítulo de número 2, na sequência lá nos versículos 42 em diante, todos os dias, na congregação, nos lares, no partir do pão, nas refeições. E aí o que acontecia? O Espírito de Deus se fazia presente e salvava aqueles que haviam de ser salvos. Relacionamento, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo de número 10, versículo 25. E a gente quer falar um pouquinho sobre relacionamento nessa noite, como eu disse para vocês. E diante desse texto, eu queria dar uma afirmação para vocês: que somente os relacionamentos baseados no amor é que estão de acordo com a vontade de Deus. Amém? Qualquer outro tipo de relacionamento, queridos, que seja feito na base da barganha, na base da troca, na base que eu não vou dar para ver o que eu recebo, eles não têm o aval de Deus. Só os baseados no amor incondicional de Deus. Que Deus te ama, amém? Que Deus me ama, e que Deus quer que eu e você responda a esse amor. Bom, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhes perguntou: Mestre, o que precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu-lhe Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhes disse: Vá e faça o mesmo. Amém, amados? Queria que você mantivesse a Bíblia aberta aí, para a gente pensar um pouquinho nesse texto. Amados, lá no pequeno grupo,
nós estávamos trabalhando uma questão que o Gilberto Dimenstein ele trouxe. Gilberto Dimenstein é um repórter aí da CBN, tem um programa, e ele, baseado no último censo que teve agora no ano passado, 2012, ele trouxe uma informação que 64%, acho que eu falei 67, não, mas 64 ou 74% da população brasileira é analfabeto funcional. Lê, mas não compreende, não entende o que leu. O Ariovaldo Ramos, falando sobre esse assunto, ele disse que quando um país ele tem 20% de analfabeto funcional, o país está em crise. O país já tem uma crise instalada. Quando 64% ou 74% é o caos. E eu pensando sobre isso, nós estávamos falando lá, irmãos, no nosso meio isso é meio que inadmissível, porque nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. O Espírito de Deus sobre a nossa vida para nos fazer lembrar, para nos ensinar, para nos fazer compreender. Então nós precisamos pegar o texto bíblico e ler ele, reler e entender o contexto desse texto para que possamos não formar alguns pretextos, amém? Então eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta aí, a gente vai juntos tentar entender um pouquinho o porquê que Jesus precisou contar essa parábola do bom samaritano. Ele queria ilustrar o ensinamento dele, dois ensinamentos na verdade, um sobre a vida eterna, que existe até os dias de hoje. Todo mundo questiona, todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender sobre a vida eterna, todo mundo quer ir para o céu. E o outro ensinamento sobre o amor ao próximo. E o que eu achei interessante aí, dar uma olhadinha no versículo 26, que não basta ler a Bíblia, porque senão você vai ser um analfabeto funcional também. No versículo 26 ele fala: como você está lendo as Escrituras? Não só que você tem que ler as Escrituras, mas como você está lendo as Escrituras. E ele está falando isso para quem? Para um perito da lei, para alguém que tinha o Pentateuco, para quem que tinha os profetas, para quem que tinha o Antigo Testamento, sendo perito nisso. E Jesus conta uma história interessante, que vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Irmãos, eu estava pensando nisso aqui, eu já ouvi algumas mensagens dizendo que era um caminho ali que o pessoal estava indo para a igreja, né? Estava indo adorar a Deus. Na verdade não, eles estavam vindo, eles estavam retornando, eles estavam voltando. Por quê? Porque o judeu ele adorava a Deus aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que ficava 800 metros acima do nível do mar. Jericó, uma cidade que ficava 400 metros abaixo do nível do mar. E o texto bíblico diz que eles estavam voltando. Então eles tinham talvez sim ido adorar a Deus em Jerusalém. Lembra do lado da mulher samaritana conversando com Jesus? Aí diz que olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que tem que se adorar a Deus, mas o samaritano diz que é lá no Monte Gerizim. Lembra dessa conversa? Lá no capítulo 4 de João. Então eles estão retornando por um caminho. Esse homem está no caminho, eles estão voltando desse caminho. Esse homem tem um encontro. Primeiro encontro que esse homem tem é o personagem principal desse texto. Esse homem assaltado, ele tem um encontro com os ladrões. Primeiro encontro com ele, com os ladrões. Segundo encontro que ele teve depois, com os religiosos. E o terceiro encontro que ele teve foi com aquele samaritano. Cada um teve uma atitude. Cada um deles demonstrou um sentimento diferente para com aquele que estava caído no caminho, jogado. E eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Vamos ver cada sentimento que foi orientado naqueles encontros com aquela pessoa. Irmãos, nós vemos todos os dias, dia após dia, nós vemos pessoas caídas à beira do caminho.
Talvez não é aquela pessoa, quando você passa lá na Marechal Deodoro, que você vê lá caída, lá pedindo uma esmola. Não só essas, mas você, seus vizinhos talvez, pessoas onde você trabalha, normalmente caídas à beira de um caminho. E Jesus ensinou para a gente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas que estão caídas à beira do caminho, eles precisam de quê? De Jesus. Mas eles precisam de orientação. E olha que interessante, os anjos queriam orientá-los, mas Deus não permitiu. Deus disse: tem os meus lá na terra e eles vão orientar esse pessoal que está à beira do caminho. Então o primeiro encontro foi um encontro com egoísmo. A gente pode falar esse encontro do egoísmo dos ladrões. E qual que era a filosofia daqueles ladrões? Tudo que é meu é meu, e tudo que é seu, mas pode ser meu também, se eu quiser, e eu vou usar força para que isso aconteça. Essa é a filosofia do ladrão. O que é meu, o que é seu, mas o que é seu pode ser meu se eu quiser e usar força. Eu vou te roubar. Relacionamento baseado, orientado pelo egoísmo, como um assalto que eu dei um exemplo aqui, é constatado quando uma pessoa domina a outra pessoa. Não é isso que acontece quando um ladrão enfia o revólver ou assalta qualquer pessoa? Ele domina a outra pessoa. Mas eu pensando sobre isso, eu queria expandir um pouquinho mais. Quando um pai domina sobre um filho, ou quando um filho domina sobre o pai, quando um marido domina sobre a mulher, ou vice-versa, quando um pastor domina sobre a sua ovelha, quando um patrão domina sobre o seu funcionário, quando um causa dor, humilhação ao outro, traz um sentimento de impotência àquela pessoa, de dano. Um impõe sobre o outro sua vontade, seus caprichos, a sua força. Acaba arrancando o que o outro tem de bom e joga fora. Porque é isso. O ladrão vai lá, rouba e depois troca por 50 centavos, por R$1, por uma qualquer coisa que seja. É o tipo de relacionamento que sempre derruba o outro, que sempre expõe o outro, que sempre terá um final infeliz. Qualquer relacionamento baseado nessa imposição, porque eu sou seu marido, porque eu sou seu pai, porque eu sou seu pastor, porque eu sou seu patrão, na questão da imposição e não da conquista. Conquista é essa que eu estou querendo falar para vocês, conquista baseada na graça de Deus, no amor de Deus. Segundo sentimento foi o encontro com a indiferença, que os religiosos, amados, que o sacerdote, que era o homem responsável pela palavra, que os levitas, que eram aqueles responsáveis pela parte do louvor, trataram com indiferença aquele caído na beira do caminho, talvez até já pensando que estava morto. E a filosofia do indiferente é: tudo que é meu e tudo que é seu. Eu levo a minha vida e você leva a sua vida. Você cuida de você e eu cuido de mim. É um relacionamento orientado pela indiferença, que demonstra com as suas atitudes que não se importa verdadeiramente com o outro. Aí eu estava lembrando daquele camarada que chegando ao céu, chegando ao céu não, né? Quando ele subiu, ele morreu, aliás, ele fez uma pergunta lá, né? E pediu para o pai Abraão, inclusive, pedir para o Lázaro aliviá-lo de sua dor. E eu estava lembrando também de um fariseu que chega diante do Senhor e ora e fala assim: olha, porque eu não sou como esse. Porque o outro, para orar, mal levantava os olhos aos céus,
E o fariseu falava assim: olha, eu não sou como esse daí, eu sou evangélico, eu dou o dízimo, eu faço orações, eu faço isso, aquilo, então eu não sou como esse. É um sentimento de indiferença. E nisso aí um não tem tempo para o outro. Antes dos pequenos grupos, parece que nós estávamos de certa forma vivendo isso. Nós não temos, aliás, pequeno grupo? Para que pequeno grupo? Para que ouvir o desabafo do meu irmão lá, da minha irmã, que vai contar a história dela? Para que compartilhar? Não, deixa eu na minha e você na sua. E aí a gente acaba, amados, não se comovendo com a dor do outro, com as lágrimas do outro, com o sofrimento do outro. É um sentimento de indiferença. Não estou nem aí, eu estou preocupado comigo, que de certa forma também isso é um egoísmo muito grande. É o tipo de relacionamento que nada faz para levantar o outro. E também vai ter um final muito infeliz. Mas eu me alegrei muito lendo esse texto com o terceiro encontro, porque o terceiro encontro foi um encontro com amor, o amor operoso daquele samaritano. E a filosofia do amor que foi exposta ali é essa: o que é meu é seu também, porque eu vou te dar. O que é meu pode ser seu também, se você pedir. E Jesus fez isso na cruz, queridos, quando Ele se derramou pela minha vida e pela tua vida. A vida era dele, mas Ele deu em uma morte substitutiva no meu e no teu lugar. Aquela cruz era minha e era tua, pelo meu e pelo teu pecado. Mas Ele, sem pecado, Ele se entregou, Ele se deu. Então o verdadeiro amor, ele se expressa em ação concreta em favor do outro. E fica para nós raciocinar, para a gente pensar hoje à noite, como você tem se manifestado em amor às outras pessoas. Porque a gente, é gostoso dizer para o irmão que eu te amo, dizer para o irmão que estamos juntos. Falar isso é gostoso, e é bom que se fale, nada contra que continuemos falando. Mas melhor ainda quando esse verdadeiro amor se expressa com ações concretas para o outro, para aquele que está necessitando desse amor. Então o amor está presente nos relacionamentos em que um se importa verdadeiramente com o outro. Um se compadece da dor e das alegrias do outro. Um se compadece das lágrimas e do sofrimento do outro. Um socorre e ajuda e cura as feridas do outro. Um tem todo o tempo para o outro. Irmãos, como eu fiquei feliz, queridos. Eu estava conversando ontem com o Ney, e eu disse para ele como eu sou feliz porque eu tenho alguns amigos. Como eu sou feliz porque eu tenho algumas pessoas que eu posso confiar. Como eu sou feliz porque eu tenho algumas famílias que, se precisar, eu ligo para elas e elas me socorrem a hora que eu ligar, eu tenho certeza disso. Inclusive para o que quer que seja que eu precise. Eu tenho convicções disso. E também estou à disposição para isso. Um tem todo o tempo do mundo para o outro. Eu peguei o exemplo da Cida, contando ontem para o Ney da Cida. A Cida não está aqui hoje, infelizmente, mas um dia, um sábado de madrugada, eu estava dormindo, meu telefone tocou, e eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? De madrugada, de sábado para domingo, o telefone tocando, e a Cida me telefonando e dizendo assim: Betinho, vem até a minha casa, meu. Na verdade era na casa de alguns familiares dela. E eu falei, mas o que se trata? Ela falou, olha,
uma parente estava endemoniada, terrivelmente endemoniada de madrugada naquele lugar, e eu falei: minha irmã, estou chegando aí. E pus uma roupa rapidinho e cheguei lá, e nós oramos naquele lugar, e Deus deu vitória no nome de Jesus. Aquele demônio foi repreendido, e voltei para casa. E depois o telefone tocou um outro dia, a Cida de novo. Eu falei: meu Deus, é outro demônio. Ela falou: não, vem aqui comer um churrasco comigo. E eu falei: glória a Deus, estou indo aí. E levei a minha família, e nós fomos lá também agora se alegrar em um churrasco. Amados, glória a Deus, porque você tem algumas pessoas para você ligar, algumas famílias que você pode confiar. Isso só dá nesse relacionamento de amor incondicional, sem esperar alguma coisa em troca. Um prioriza o outro na sua vida. Talvez nós ainda não estamos nesse ponto, mas esse é o grande propósito dos pequenos grupos. Esse é o grande propósito, irmãos. Nós estamos caminhando em pequenos grupos, para que eu possa priorizar. Eu já disse lá para o Douglas, para a Luciana, né, que estão nos recebendo lá no lar deles. Eu disse a eles, falei: olha, a hora que for, o momento que precisar, me liguem, contem comigo. Mas fora isso, vai ter alguns momentos que eu gostaria de estar com vocês aqui, de juntos com vocês ouvi-los e orar juntos e crescermos juntos. Queridos, isso é priorizar o outro. E isso se dá, amados, no amor que Deus derrama em nossos corações. Então esse terceiro encontro que esse homem teve, esse homem caído, e Jesus, ele usou ali esse exemplo do samaritano. Por quê? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Por que não conversavam com os judeus? Porque os judeus tinham uma maneira de cultuar, porque os judeus veio dos gentios. Se eu e você não vigiar, não tomar cuidado, amados, nós podemos manter um relacionamento com algumas pessoas também baseado nisso. Ah não, porque isso aí não é, né, não é da minha família, ou não é da minha igreja, ou não é da minha denominação, ou não é batizado com o Espírito Santo e tantas outras coisas. Mas quando esse encontro ele é baseado nessa filosofia do que é meu, também pode ser seu se você quiser e se você precisar. Um faz de tudo para levantar o outro até o limite das suas próprias forças, e se preciso for, busca ajuda externa até que o outro seja curado. O que é isso? Você busca a ajuda do pastor, você busca a ajuda do médico, você busca a ajuda do conselheiro, de quem quer que seja. Mas o importante é continuarmos, é marcharmos. E é uma filosofia que eu falava sempre para os adolescentes quando dávamos aqui discipulado. A ideia é você ir correndo, amados. Corra sua vida em Cristo Jesus, como um corredor de Olimpíadas, como um atleta de Cristo. Corra. Mas se você não puder correr, vai andando. Continue andando em passos bem largos e vai andando na sua jornada. Se você não puder ir andando, vai gatinhando, se arrastejando, mas vá. E o dia que você não puder, peça para alguém te carregar. Mas vai, continua, sempre num propósito, no chamado, naquilo que Cristo estabeleceu a tua vida. Então assim, quando isso acontece, nós procuramos para tentar ajudar uns, para poder ajudar alguns. E é o único tipo de relacionamento que levanta o outro. É esse baseado no amor, na graça de Deus. E é o único relacionamento também que vai ter um final feliz. Ainda que por algum tempo, por algum momento não estamos enxergando, algumas pessoas não estão vendo, mas é o único relacionamento que vai ter um final feliz. Porque eu gosto de citar esse texto. João, o irmão João, ele já viu a igreja glorificada. Amém, amados? Tem algumas pessoas que às vezes falam assim: mas será que vai dar certo esse negócio aí de ser crente, rapaz? Será que esse negócio aí, olha, coisas terríveis, tempos difíceis,
E será que vai para o céu mesmo? Eu faço pessoas crentes que lembrar das palavras de João, que já viu a igreja glorificada com Cristo. E aí eu me alegro nisso. Então eu queria concluir dizendo para você hoje à noite que o egoísmo só pensa em explorar e derrubar o outro. Que a indiferença nada faz para levantar. E infelizmente, muitas vezes a igreja ela se porta como religioso. Tem pessoas caídas à beira do caminho e a gente fala assim: mas acho que o missionário vai vir aí pregar o evangelho a eles. Irmãos, falar uma verdade aqui entre nós, umas coisas que a gente não costuma falar muito porque dizem que a gente julga, principalmente lá fora, né? A gente não pode, ter que tomar cuidado. Mas eu e você sabe que todos quantos não entregaram a vida a Cristo Jesus o Senhor, eles não são salvos. Amém? Amém. Você sabe disso. João capítulo 1 versículo 12 diz que todos quantos entregaram a vida para Jesus, Deus lhe deu o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu aprendo com isso? Que quem não fez isso, quem não entregou a sua vida para Jesus, não é filho de Deus. São criaturas, criados por Deus. Filhos, só quem entregou a vida a Cristo Jesus o Senhor. E eu e você temos muitas pessoas na nossa família, queridas, pessoas amadas, pessoas boas, vizinhos, companheiros de trabalho, enfim. E a gente sabe que se essa pessoa não entregar a vida para Cristo Jesus o Senhor e se converter, ele não vai herdar salvação. Lembra do que começamos o texto? Salvação era a grande pergunta daqueles camaradas. Aquele perito da lei, ele queria pôr Jesus à prova. Ele fez essa pergunta para Jesus. E Jesus trouxe esse ensinamento que nós estamos falando hoje à noite aqui, que nós estamos lendo. Mas muitas vezes nós ficamos questionando, pensando: mas será que eu falar isso para ele, para ela, eu não vou ser inconveniente? Será? E a gente acaba tendo esse sentimento de indiferença, de ver a pessoa caída, jogada na beira do caminho, e o caminho está aqui, é Jesus. E essa pessoa está na beira do caminho. Por que na beira do caminho? Porque é uma pessoa talvez até que religiosa, talvez é uma pessoa que tem um caráter bom, uma pessoa boa. Lá na empresa dizem assim para mim de vez em quando: eu não roubo, eu não mato, eu não atraso lá de ninguém, eu só não vou para a igreja, só não tenho Jesus. Eles querem dizer, na verdade é tudo, não tem tudo. E a gente, queridos, pode agir para com essas pessoas com sentimento de indiferença. Tá bom, é verdade mesmo. Aí a gente pega e fala assim: isso aí, deixa aí, quem sabe quando o missionário mudar da África para o Brasil, que inverteu as coisas, e vai evangelizar esse camarada. Quem sabe o dia que ele quebrar uma perna, quem sabe o dia que morreu um parente dele. E ficam pensando que as coisas externas podem acontecer para transformar uma pessoa. E o verdadeiro amor nos faz ir ao limite das nossas forças para poder salvar essa pessoa. E aí esse samaritano, um cara inimigo dos judeus, um cara que por nacionalidade era misturado de gentios, um cara que não adorava em Jerusalém, ele se preocupa, ele se curva, ele cuida, ele mete a mão no bolso. Mas ele não mete só a mão no bolso, ele coloca sobre o cavalo dele, sobre o jumento dele, sobre o animal dele. Ele leva, ele cuida, ele põe azeite, ele põe vinho sobre a ferida, ele põe uma atadura, ele faz ali um curativo. Ele leva até um determinado lugar e diz lá: continua cuidando dele, e se precisar de qualquer outra coisa, pode dar, porque amanhã eu passo aqui e acerto com você. Estou parafraseando.
Somente os relacionamentos baseados no amor é que estão de acordo com a vontade de Deus, queridos. Esse é o grande ensinamento que Jesus deu àquele perito da lei. E Jesus finaliza, eu queria que vocês dessem uma olhada no versículo 37. Dizendo o seguinte para o perito da lei. Porque o perito da lei, ele dá a resposta agora correta. Jesus fala: qual desses aí foi o próximo? Qual desses teve compaixão? Qual desses cuidou? Qual desses foi meu discípulo? Qual desses que se apresentou? E o perito da lei agora sim, irmãos, percebe que havia um erro muito grande nesse perito da lei? Porque ele era perito da lei, ele era um conhecedor da lei, só que ele não fazia o que a lei mandava. Ele só conhecia de ouvir falar. E agora sim, ele tem esse encontro com Jesus, ele conhece, e aí ele dá uma resposta correta, e fala: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E aí Jesus responde: para mim, para você, para todos quantos queiram ser instrumento nas mãos do Senhor, vai lá e faz o mesmo. Vai lá e faz igual. Vai lá agora e muda os seus conceitos, preconceitos formados, estabelecidos, que você teve na sua jornada, e vai lá e faz exatamente igual, tendo compaixão do próximo e agindo com amor, com graça. Amém? Deus seja louvado, queridos. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, porque é isso aí, é nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos aprendendo e aprendendo com o Senhor. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria pedir ao Senhor que de alguma forma nos ajude, amados, para que nós possamos, se é que você quer ter uma filosofia, seja uma filosofia não do que é meu, do que é seu, e o que é seu pode ser meu, porque não, nem uma filosofia do que é meu, e do que é seu, e cada um para o seu canto, também não. Mas uma filosofia do que é meu também, ele pode ser seu. Não se você tomar de mim, mas se você simplesmente pedir, eu te dar por graça e por bondade. Que Deus nos ajude, que o Senhor, com tua palavra, quebrante o nosso coração, porque é o que nós precisamos, irmãos. Ouvir a palavra de Deus, e que a palavra de Deus nos constranja a tomar uma decisão diante do Senhor. Pai querido e amado, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, diante da tua palavra, Senhor, que nessa noite fala ao nosso coração da importância, Senhor, de amar, da importância de se doar, da importância de se preocupar, da importância de se relacionar, Senhor. Diante dessa palavra que o Senhor diz ao nosso coração, Pai, nós pedimos que o Senhor coloque em nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor direcione o nosso coração, Deus, para que possamos nos relacionar uns com os outros e com o Senhor, para que aí o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer na nossa vida, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.